Salve, amigos! Fabrício Chafransky falando mais uma vez. Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim. Amigos, esse vídeo que está começando agora faz parte de um curso que eu estou ministrando aqui no YouTube para ensinar você a operar o Forex e também o mercado internacional. Caso você tenha caído de paraquedas aqui neste vídeo e não compreenda o conteúdo, eu aconselho que você vá até a descrição do vídeo, onde você vai encontrar o link da playlist completa deste material, onde você pode assistir desde a primeira aula e assim você vai poder absorver esse conteúdo da maneira correta. Na descrição do vídeo também você vai encontrar uma série de informações a respeito da corretora onde eu opero, que é a corretora Zero Markets. Então, se você quiser abrir a sua conta lá na Zero Markets, seja uma conta real, seja uma conta demo para você operar no simulador, você vai encontrar na descrição do vídeo o link para abrir a sua conta, como também você vai encontrar alguns vídeos tutoriais de como transferir fundos, como instalar plataforma, como recadastrar senhas, enfim, todos os tutoriais importantes para que você consiga operar você vai encontrar na descrição do vídeo. Legal, pessoal? E vamos partir então para o conteúdo da aula de hoje. Vamos lá! Ele vai ter infinitos fatores macroeconômicos envolvidos para que hajam as movimentações. É isso que a gente está vendo aqui no Forex. O que é o mini índice? Mini índice ele é um ativo que foi criado, ele não existia, ele foi criado com um objetivo único de tirar o teu dinheiro. Simples assim. Então não tem nada a ver, você não pode correlacionar o que a gente está vendo aqui, o Forex, mercado cambial, com o mini índice aqui na Bolsa Brasileira, que é sacanagem. É uma armadilha que foi criada para tirar o dinheiro das pessoas. Quem fala isso? Ninguém. Eu sou o único que fala isso. Olha, pessoal, isso aqui não é um ativo financeiro. Isso aqui é uma armadilha que foi criada para tirar o teu dinheiro. Correto? Quando você desperta para esse entendimento, pessoal, você começa a ter uma postura diferente no mercado. Você começa a ter uma postura defensiva, que é o que eu ensino para o pessoal que opera comigo. Você ser altamente defensivo, porque você está num ambiente, numa atividade que foi minuciosamente estudada para te ferrar, para te roubar, para tirar todo o teu dinheiro. Então, se você se deixa levar pelo mercado, você vai ser mais um. Você vai ser mais um que vai entregar tudo de mão beijada aqui. Agora, quando a gente parte para os mercados internacionais, aí não. Aí são mercados de verdade, que tem movimentações para cima, para baixo, determinada por participantes, por institucionais de verdade. Quando você vê um deslocamento do mercado subindo no Forex, são compradores deslocando o mercado para cima. Quando você vê um movimento para cima no índice, são, entre aspas, compradores fingindo que querem empurrar o mercado para cima para os CPF comprarem, para eles derrubarem, para estopar todo mundo. É a realidade. Então, lá fora, isso que a gente está vendo é um mercado de verdade. Aqui, a nossa bolsa é uma sacanagem atrás da outra. É só malandragem. O Brasil é o país que representa o paraíso para malandragem, pessoal. Tanto que o Jorge, quando o Jorge teve lá
na Suíça, visitando a sede da UBS, um dos técnicos que ele conversou lá falou para ele, falou, Jorge, a Bolsa Brasileira, para a gente, é o paraíso. Por quê? Primeiro, porque você tem book e times em trades aberto. Ou seja, a gente programa os robôs para fazerem uma varredura das corretoras de pessoa física. Porque está lá no Times em Trades, pessoal. Na evolução no tempo. Você consegue ver a posição das corretoras. Você vê quantos clientes da Clear estão vendidos. Aparece, é aberto. No mundo inteiro o book é velado. No Brasil, o book e o Times em Trades. No Brasil, é aberto. Por quê? Porque é para te ferrar. Então aqui eles deixam aberto. Os robozinhos ficam lendo. E só observando aonde que entrou um monte de CPF. Então entrou um monte de CPF vendendo naquela bandeira de baixa, coisa mais linda que rompeu. Um monte de CPF vende. O que vai acontecer? Os robôs jogam para cima, estopam todo mundo. Tá? Adriano, depois no final da aula nós vamos dar uma olhada, porque senão nós não vamos fazer a aula e vamos ficar só olhando o gráfico. Vamos fazer a aula, depois nós damos uma olhada no mercado aí, tá? Pessoal, por que eu fiz essa introdução diferente? Para você entender que você precisa conduzir esses dois mercados de forma diferente. Aqui no Forex, você pode estudar, se dedicar, se esforçar para você reconhecer os movimentos do mercado e operar isso. Ok, vai funcionar. Aí você estuda, se esforça, aprende, traz aqui para a Bolsa do Brasil. Vai dar tudo errado, vai falhar tudo o que você tentar fazer aqui. Porque a nossa Bolsa tem volume muito baixo, é tudo aberto para quem quiser ver aonde que os CPFs estão entrando, e daí é sacanagem em cima de sacanagem, o pessoal movimentando o mercado sempre ao contrário, para ferrar o pessoal aí que estão operando, pessoal que está operando conta pequena. No índice, muitas vezes quer vender força mercado. Sim, Júlio, exatamente. É sacanagem uma atrás da outra. É só sacanagem. A nossa bolsa aqui do Brasil, pessoal, é só sacanagem. Então, se você não tem consciência disso, você cai nessas armadilhas. Nós vamos falar dos rompimentos hoje, Júlio. E é exatamente isso. Isso que eu vou mostrar hoje para vocês aqui. Se você tentar aplicar aqui no Brasil, mini índice, mini dólar, é um stop atrás do outro. Estopa todas. Em contrapartida, você vai operar no Forex, funciona. Ah? Pessoal, é muito importante que vocês tenham assistido as primeiras aulas, dessas aulas ao vivo que a gente deu. Se você não assistiu, não tem problema. Acompanhe essa aula de agora e depois retorne, vai lá no Hotmart, vai no último módulo, onde estão as aulas ao vivo, e reassista as aulas onde a gente fala dos tipos de candles, tipos de barras, da classificação e análise dos tipos de pernas, e também, importante, a aula anterior que a gente descreve os ciclos de mercado. Porque agora, pessoal, a gente vai ver na prática, no gráfico, como é que a gente pode operar os ciclos de mercado que a gente aprendeu na última aula. Então, nós vamos analisar ciclo por ciclo qual é a melhor maneira da gente entrar no mercado dentro daquelas respectivas classificações, tá certo? Então, nós vamos fazer como nós fizemos nos últimos dias. Eu vou passar uma apresentação para vocês e depois dessa apresentação eu vou fazer aí a gente vai dar uma olhada, uma caçada no gráfico para ver o que a gente consegue identificar dessas operações que a gente vai ver aqui
na apresentação. Tá bom, pessoal? Então vamos lá, a gente vai falar a respeito de alguns ciclos. Lembrando que hoje a gente vai começar, assim como na aula passada, pelos ciclos que apresentam mais deslocamento. Tá? Então nós vamos partir daqueles que têm mais deslocamento para aqueles que têm menos deslocamento. Vamos lembrar, só fazer uma retrospectiva, pessoal. O que é deslocamento? Deslocamento é quando o mercado sai de uma região onde ele estava sendo negociado e vem para uma região onde ele não estava sendo negociado. Então, essa é a definição de deslocamento. Lembram, na aula passada, que a gente comentou que o ciclo que tem o maior deslocamento é o rompimento. Fabrício, e você acha que a gente pode operar um rompimento? Não só pode, como deve. Você operar ciclos de rompimentos são, dentre todas as operações que você pode fazer a favor do movimento, a melhor de todas. Por que eu considero a melhor operação de todas? Porque o ciclo de rompimento, ele é aquele que apresenta o maior deslocamento do mercado. E conforme a gente já falou, quando você tem deslocamento, que você tem urgência na movimentação do preço, você tem muito pouco risco efetivo. Ou seja, o mercado não faz pullbacks nos ciclos de rompimento. Então, é você entrar no mercado e o mercado seguir na direção do seu trade. Uma coisa importante, pessoal, como é que você vai identificar os bons rompimentos? Vamos rever o conceito. Se um rompimento, ele é o ciclo que tem o maior deslocamento, você vai identificar um bom rompimento quando ele causar uma transformação no mercado. Por isso, os bons rompimentos, eles acontecem depois de um mercado estável. Então, você vai perceber o mercado sem movimentações expressivas, jogando um monte de barra de indefinição, preso muitas vezes dentro de um range, e de repente, em um momento, você percebe que houve um deslocamento grande, ou seja, o mercado saiu dessa região para fora, jogando uma sequência de 2, 3 barras de tendência. Geralmente isso é ligado a algum fato novo no mercado, que a gente nunca sabe exatamente o que foi. Mas esse fato novo, ele vai mostrar para o mercado que essa região de preço onde ele estava sendo negociado não está mais adequada. E isso é que vai causar a urgência no deslocamento. Fabrício, como que a gente deve encarar um rompimento se a gente quiser operá-lo? Você vai ter que, primeiro, identificar a mudança de comportamento. Então, você vem num ciclo de mercado frouxo, de mercado lateral, de uma série, de uma sequência de barras de indefinição, e você vai ter lá uma barra de força que vai tirar o mercado daqui, e você vai perceber que essas barras de força têm continuidade. Você pode tranquilamente comprar o fechamento de uma barra dessa. Por exemplo, você pode tranquilamente comprar o fechamento da barra 42.
Aí você vai me falar assim, Fabrício, mas vamos lá. Eu posso comprar o fechamento dessa barra 42 e essa ENAI aí pode voltar. Vamos voltar lá no começo da nossa aula. Nós não estamos falando do mini índice aqui no Brasil. Já começa por aí. Nós estamos falando de um mercado que tem alto volume, que tem uma liquidez gigante e que tende a respeitar os movimentos de uma forma muito mais fidedigna. E o que é o início desse rompimento? Digamos que você tenha dúvida aqui ó, no fechamento da 42. Eu estou em dúvida se isso realmente é um rompimento. Espere mais uma barra, aí fecha aqui a próxima. Ó. Olha os gaps entre barras. Olha a consistência dessas barras. Pode comprar aqui tranquilamente. Olha para as últimas 3 barras. E aí eu lhe pergunto. Isso aqui, olha, não é uma barra assim? Lembram, pessoal, do estudo das continuidades? Olha para essa barra num tempo gráfico maior. Isso aqui não é uma barra de força? Isso aqui não é uma barra de tendência? O que o estudo das continuidades fala para a gente? Fabrício, mas o estudo das continuidades, ele fala que eu tenho uma grande probabilidade de ter uma barra de indefinição. Ótimo. Se você tem grande probabilidade de ter uma barra de indefinição, quer dizer que a probabilidade disso aqui reverter é de apenas 0 ponto quanto? Nem me lembro mais. Mas é muito pequena a probabilidade disso aqui reverter. Em contrapartida, a probabilidade de ter uma segunda tentativa de perna para cima é muito maior. Então, você comprar em cima aqui da barra 43, te dá, primeiro, pequena probabilidade disso aqui voltar. Segundo, probabilidade de sair no zero caso o movimento não tenha continuidade. Correto, pessoal? Vamos dar uma olhada lá no gráfico? Vamos dar uma olhada no gráfico. É muito importante, meus amigos, que vocês entendam que os bons rompimentos não são movimentos que você encontra o tempo todo. Tá? Então, se você vai operar a favor do movimento e vai operar rompimentos, você tem que estar preparado para fazer poucas operações. Em contrapartida, para você fazer operações de altíssima probabilidade. Então, uma coisa que você tem que perguntar para você mesmo: eu quero operar bastante ou eu quero fazer boas operações? Se você tem vontade de fazer boas operações, preste muita atenção nessa aula de hoje, porque elas vão te mostrar uma forma de conseguir operações de altíssima probabilidade, que vão acontecer pouco. Mas quando acontecerem, você vai ter enorme probabilidade de se dar bem. Olha aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui. Observa esse movimento. Repara como o mercado estava lateral. O mercado
sem pernas expressivas e que mostram para a gente uma sequência de barras de indefinição. Correto? Depois disso, eu já vou dar uma olhada no chat, tá, Wagner? Depois disso, o que a gente viu? A gente viu acontecer um rompimento. E o rompimento aconteceu aqui nessa barra 13. Repare que, primeiro, houve um deslocamento, ou seja, essa barra 13 tirou o mercado de onde ele estava sendo negociado e trouxe ele, olha, para onde ele não estava sendo negociado. Então, houve o primeiro sinal de um bom rompimento. Nós tivemos um deslocamento. Segundo, repare que essa barra, ela mudou completamente o comportamento do mercado. O mercado aqui era 1. Depois dessa barra, transformou completamente o comportamento do mercado. Você poderia tranquilamente vender o fechamento dessa barra. Aonde que você vai colocar o teu stop numa situação dessa? Você vai colocar o teu stop acima do início do movimento. Então, o stop é acima da barra 12. Porém, quando você opera rompimentos, preste muita atenção, você vai ter um stop inicial, que vai ser em cima de onde se iniciou o movimento. Ou seja, o movimento iniciou na barra 12, rompeu na barra 13. Então, teu stop é acima da barra 12. O stop inicial. Como a gente sabe, pessoal, depois de um movimento de força, a gente tem aqui, olha, a formação de uma barra de força para baixo. Então, a gente tem já, dentro do estudo das continuidades, a segurança de que para isso aqui reverter na mesma proporção é difícil. E outra coisa, a gente já sabe que depois de uma perna de força, a maior parte das vezes vem uma tentativa de segunda perna para baixo. Então a gente sabe que em algum momento, caso isso aqui devolva, em algum momento dessa devolução para cima, vai vir uma tentativa de segunda perna. O que pode fazer com que a gente ainda consiga sair de uma operação dessa de uma forma segura. Ou seja, sem acionar o nosso stop inicial. Correto? Porém, a partir do momento que a gente teve efetividade no rompimento, quer dizer, depois que a gente percebe que o rompimento teve continuidade no movimento, automaticamente o nosso stop que estava aqui vem para a máxima da correção. Correto? Quando o nosso stop vem para a máxima da correção, o que voltou aqui, olha, é o que a gente chama de risco efetivo. Correto? A partir do momento que nós temos o nosso risco efetivo da operação determinado, qualquer saída que você faça num scalping aqui, olha, com um tamanho um pouco maior do que o risco efetivo, está valendo. Então, pessoal, como que você transforma as operações de rompimento em operações de altíssima probabilidade? Não é tentando engatar um movimento de tendência. Você transforma uma operação de rompimento em uma operação de altíssima probabilidade quando você busca scalpings que sejam um pouco mais do que o teu risco efetivo. A probabilidade de você não ter ganho
nessas operações é extremamente pequena. São trades de altíssima probabilidade, principalmente quando a gente fala aqui de Forex. Correto, pessoal? Vamos voltar um pouco o gráfico e vamos dar mais uma olhada aí para ver se a gente consegue enxergar mais algum rompimento legal. Olha, aqui, pessoal, você tem uma série de barras aqui de força, tá vendo? Olha, isso aqui não é rompimento. Isso aqui não é rompimento, nem para cima nem para baixo. Você não tem deslocamento. Você não tem o mercado sendo tirado de onde ele estava sendo negociado e indo para onde ele não estava sendo negociado. Você não tem uma mudança abrupta de comportamento do mercado. Então, é tudo rompimento bosta. Tá vendo? Aqui até dava, quem sabe você pensa, não, porque deixou um pavio muito grande em cima. Também não dava. Barra ruim. Vejam, pessoal, como é difícil de você encontrar bons rompimentos. Fabrício, pode falhar? Pode. Observa aqui, ó. Observe como é que estava esse mercado. Olha que ele estava jogando um monte de barra de indefinição. De repente, nessa barra 72, ele fez um rompimento. A barra foi boa, deslocou, fechou perto da mínima. Digamos que você tenha vendido o fechamento dessa barra. Onde ficou teu stop inicial? Acima da barra 69. Aqui é o stop inicial. Por que o teu stop tem que ser longo? Porque se houver um pullback, você sabe que vem tentativa de segunda perna. Mas aonde vai iniciar essa tentativa de segunda perna? Vai ser aqui, 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 você não sabe. E aqui é que a gente tem a grande vantagem de poder operar com mão pequena. Porque você pode jogar um risco inicial alto. A partir do momento que o pullback falhar e vier a segunda perna, você vai diminuir o teu stop. Então você entrou na operação com o teu stop lá no alto. O que aconteceu? Ele fez o pullback e veio a segunda tentativa de dar continuidade no rompimento. O que aconteceu? Teu stop veio para cá. Diminuiu o teu risco efetivo. A partir do momento que aqui, olha, falhou, aqui você já pode sair no zero. Por quê? Porque nós vamos ver na sequência agora, quando um rompimento vira um canal estreito com deslocamento. O que a gente busca na continuidade desse rompimento. Então, nós vamos dar agora a sequência do rompimento, porque depois do rompimento, se o mercado continuar forte, nós vamos entrar em um canal estreito com deslocamento. E a gente vai ver já agora na sequência que quando você entra num canal estreito com deslocamento, a primeira retomada aqui não pode falhar, ó, tem que voltar a deslocar. Não voltou a deslocar, você sai no zero. Então, esse tipo de operação que eu vou mostrar hoje para vocês, ela é uma operação que, quando não dá continuidade, você consegue diminuir bastante o teu risco efetivo e a probabilidade de você sair no zero é muito grande. Isso quer dizer, Fabrício, o quê? Que a menor chance que você tem numa operação dessa é tomar um stop cheio. Vamos dar mais uma olhadinha? Vamos dar mais uma olhadinha? Ó, isso aqui não é um rompimento, pessoal. Isso aqui não é um rompimento. Por quê? Porque você não teve deslocamento do mercado. Tá? Ah, mas depois aqui, olha, não rompeu? Aqui até dava para pensar. Mas aqui, no início do movimento, não é rompimento. Correto?
Vamos olhar o próximo ciclo para a gente conseguir continuar o raciocínio. Canal estreito com deslocamento. O canal estreito com deslocamento, pessoal, ele é um ciclo muito comum para ser encontrado depois de rompimentos. Então, quando o mercado rompe, que ele sai da região onde ele estava, é muito comum ele entrar em um canal estreito com deslocamento. Ele é parecido com o rompimento, só que aqui agora a gente começa a ver pullbacks. Tá? Como são os pullbacks de um canal estreito com deslocamento? Os pullbacks são curtos e rasos. Tá? Curto, ele vai ser formado por uma, duas, no máximo 3 barras. Tá vendo? Então o tempo dele é curto e ele é raso. Ele corrige pouco com relação ao movimento anterior. Ele deixa gaps entre barras, olha, ele deixa espaços não retestados entre barras. Essas são as características de um canal estreito com deslocamento. Como eu falei, eles são muito comuns após os rompimentos. Eles não podem construir força contrária ao movimento. Ou seja, se você identificar isso aqui num pullback, olha, você já descaracteriza o canal estreito com deslocamento, porque ele já fez um pullback muito profundo, correto? Então, isso já descaracterizou o canal estreito com deslocamento. E aqui, olha, uma coisa que você precisa anotar. A primeira tentativa de retomada não pode falhar. E por que isso é importante? Para você pular fora da operação, como naquele caso que eu mostrei no gráfico agora há pouco. Então, quando você tem um canal estreito com deslocamento, você tem um pullback, aqui, ó, retomou o movimento, tem que ter deslocamento. Aí você teve o pullback, retomou o movimento, tem que ter deslocamento. Aí você teve um pullback, retomou o movimento e falhou. Acabou o canal estreito com deslocamento. Então, se você entra num rompimento, no fechamento da barra, houve um pullback, qual que é a tua expectativa para você continuar nessa operação? Que o mercado entre em um canal estreito com deslocamento. Ou seja, a hora que ele retoma o movimento para baixo aqui, ela tem que voltar a cair. Fez isso aqui, olha, não voltou a cair, você pula fora da operação. Porque você não tem expectativa de continuidade de deslocamento. Você perdeu a urgência do movimento. Você perdeu o deslocamento, que é o fator que possibilitou que você entrasse numa operação vendendo barato. Correto? Então, se você entra depois de um rompimento e você perde o deslocamento, você perdeu a única vantagem que você tinha para ter entrado nessa operação vendendo fundo, que era o deslocamento. Perdeu o deslocamento, pula fora na operação. E sempre lembrando, se você entrar depois de movimento de força, a probabilidade de você ainda conseguir sair no zero é muito grande por causa da tentativa de segunda perna. Correto, pessoal? Outra coisa, você pode observar, se você não quiser entrar no rompimento, você pode observar os pullbacks. Tá? Então você percebeu que houve um rompimento. Fez uma barra de força, tirou o mercado de onde ele estava, fechou na mínima. Ah, Fabrício, mas eu não quero entrar no rompimento. O que você faz? Espere a próxima barra. Espere a próxima barra. E se você observar que fecha uma barra de indefinição,
pequena e que deixa gap entre barras, área não testada, o que você faz? Você vai colocar uma ordem de venda em região de sombras da barra de indefinição. Uma ordem limite. Você vai apregoar uma venda aqui. Correto? Vamos olhar lá no gráfico? Vamos lá. Vamos procurar aí um canal estreito com deslocamento. Aqui, ó. O mercado estava aqui. Rompeu. Ah, Fabrício, eu não quero entrar no rompimento. Não acredito em você, não vou entrar no rompimento. Espere. Fechou? Teve continuidade no movimento. Ah, Fabrício, porque eu não quero entrar, porque eu não acredito no rompimento. Espere. Fechou um dojizinho. Dá para vender acima? Dá. Não voltou a testar, não pegou. Continuou descendo, acelerou, deixou mais uma barra vendedora de força. Fechou na mínima. Depois, o que ele mandou? Mandou um dojizinho. Venda na sombra de cima. Então, você vai procurar nos canais estreitos com deslocamento, você vai procurar esses caras aqui, ó. Esse cara. Esse cara. Tá? Você vai procurar barras pequenas e observe sempre se tem gap ainda na perna. Tome muito cuidado quando você perceber isso aqui, ó. Falta de gap na perna. Sinal que o movimento está desacelerando. Lembra que eu falei lá na aula passada, quando a gente estava observando como entrar contra o movimento? Lembra que eu falei para vocês? Qual era o maior inimigo que você tem para entrar contra um movimento? Gap aberto na perna. Tem gap aberto na perna? Não entre contra. Acabou os gaps? Pode entrar contra. Que o troço não vai continuar caindo. Tá aí, ó. Quantos indicadores nós temos nesse gráfico aqui? Nenhum. Que indicadores você precisa para operar? Nenhum. Você tem que entender qual é o ciclo que você está. Dependendo do ciclo que você está enxergando, indicador de preço, exatamente, Júlio. Se você tiver o preço, você não precisa de indicador. Vamos observar, vamos procurar outro canal estreito aí. Vamos ver se a gente acha mais algum. Vamos pôr lá no EuroSD que eu vi que fez uns canais estreitos aí bonitos hoje. Olha aí, pessoal. EuroSD hoje. Canal estreito com deslocamento. Canal estreito com deslocamento. Isso aqui é de hoje, tá? Hoje a gente viu 2 canais estreitos com deslocamento. Quem que a gente tem que procurar? Nós temos que procurar esses caras aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo os dojizinhos? Ó a perna de força. Barras de força. Deixou um dojizinho. Tem gap? Muito pouco. Eu não entraria. Agora olha esse aqui, ó. Ó o gap na barra. Área de compra. Sombras inferiores. Olha lá. Dava para ter feito o risco efetivo e mais um tanto. Virou o movimento. Reverteu. Vamos ver.
Aqui deixou um dojizinho, não tem gap. Não. Continua descendo. Aqui não tem gap. Aqui não. Aqui descendo, aqui não deu nenhuma boa. Tá? Agora, o que você vai ter que observar sempre? Mesmo aqui onde a gente não vê gap, olha as sombras das barras de indefinição como regiões de vendas. Ou seja, essas barras de indefinição que você encontra no meio de um canal estreito com deslocamento, as sombras de cima delas são áreas de vendas. Mais uma vez eu digo, não precisa indicador. Tudo isso a gente está verificando pelo reconhecimento do ciclo de mercado que nós estamos. Simples assim. E você sempre vai ter possibilidade de entrar nessas operações e sair no 0 a 0 quando der merda. E presta atenção. Presta atenção agora numa coisa importante. Identificou um rompimento, identificou um canal estreito, como a gente está vendo aqui agora, olha. Regra: não opera contra. Correto? Você não vai entrar contra os movimentos de força. Aqui é a hora de você entrar a favor. Fabrício, por que você não gosta de operar a favor? Corra o teu gráfico para trás. Corra o teu gráfico para trás. E procure esses movimentos. Para você ver como é difícil de você encontrar. Então, eu prefiro operar as tranqueiras. Aqui, ó, eu adoro operar tranqueira. Assim. Eu vender em cima e comprar embaixo. Agora, você quer operar a favor do movimento? Opere a favor destes movimentos. O que eu vejo as pessoas fazendo? Tentando operar a favor do movimento? Aqui. Aqui. O cara quer operar a tendência, mas ele quer operar a tendência aqui. Perceberam como o grande segredo é você reconhecer o ciclo que você está, e se você quer operar a favor da tendência, basta você esperar um ciclo desse, que você consegue se dar bem? Correto? Quer pegar ele no começo? Espere os bons rompimentos, que você consegue entrar no início destes ciclos. Vamos lá para uma armadilha. Olá, pessoal. Preste bastante atenção. Partindo para o terceiro ciclo. Canal estreito com pouco deslocamento. Lembram dele? Lembra, pessoal, que faz day trade comigo? Quantas vezes a gente vê um ciclo desse? Olha aqui, ó. Canal estreito com pouco deslocamento. Que é o que a gente chama, aí o Renan batizou de canal maroto. Tomem muito cuidado quando vocês encontrarem esse cara. Vocês já viram que a aula de hoje é para aqueles que gostam de operar a favor do movimento. Querem operar aí a favor da tendência. Então, se você quer, meu amigo, operar a favor do movimento, a favor da tendência, quando você identificar esse cara, que é o canal maroto, você não opera. Por quê? Porque esse cara, ele costuma muito fazer isso aqui, ó. Quando ele reverte com gosto. Ele reverte com vontade. Geralmente, em uma, duas barras, reverte o canal inteiro. Tá?
Ou seja, a probabilidade de você tomar um stop grande é maior num movimento desse. Segundo, na verdade, né, Júlio, ele é diferente de uma bandeira porque ele é um movimento mais longo, né? Uma bandeira seria um curtinho assim. Mas é isso aí mesmo, cara. Ele reverte com força. E outra coisa, pessoal, você vai comprar onde? Você pode até pensar, não, Fabrício, mas a gente não pode tentar fazer compras abaixo de um canal desse? Você até pode tentar, só que ele não tem deslocamento. Assim que ele começa a corrigir um pouquinho, já vem realização de lucro. E ele já corrige, olha. Então ele não tem deslocamento. Ele não tem o que a gente precisa de mais importante quando a gente entra num movimento de tendência, vamos chamar assim, que é deslocamento. Então, esse cara, que é o canal maroto, que é um canal estreito com pouco deslocamento, ele é um cara extremamente perigoso de ser operado. Por isso, se você quer operar esse cara aqui, opera igual o Júlio. Como é que o Júlio opera esse cara aí? O Júlio gosta de esperar ele fazer isso aqui, ó. Que é muito comum num canal estreito com deslocamento, ele estourar pro lado contrário. Aí você vai esperar o rompimento e você vai vender aqui, ó. Olha que operação legal, hein? Vendeu o fechamento. Olha que rompimento. Você vendeu o fechamento dessa barra. Você vai ter que pôr teu stop inicial aqui. Espera fechar a primeira barra. Teu stop vem para cá. Alvo. O risco efetivo mais um pouco. Pode colocar ele mais 50%. Pode fazer uma projeção dele em 165% para baixo. E cai fora. Pula fora. Ok? Correto? Então, grande armadilha que vocês têm que tomar cuidado com esse cara aqui, ó. Quando a gente está operando day trade lá de manhã, eu estou o tempo todo mostrando para o pessoal que opera comigo quando aparece canal maroto. E sempre falo para eles, ó, pessoal, um canal maroto. Não põe teu dedinho aí. Não mexe com esse cara. Porque esse cara é terrível. Isso aí, Júlio. Ele sempre vai romper pro lado contrário. Ele reverte tudo, olha. Uma, duas barras, ele reverte o canal inteiro. Tá? Esse que é um rompimento bom para entrar, né? Quando ele rompe pro mesmo lado, geralmente ele é um candle de exaustão. Tem que tomar cuidado com esse rompimento aqui, tá? O bom é quando ele reverte para baixo, ó, e tira para cá. Aqui é uma delícia de entrar. Quarta-feira, pessoal, nós vamos conversar sobre esses caras aqui, ó. Que são os canais largos com correções saudáveis e os canais largos com correções profundas. Esse cara, a gente opera diferente. O canal estreito, a gente vende, quando é um canal de baixa, a gente vende em fundo. Por quê? Porque é um movimento que tem deslocamento. Então, rompeu, entrou num canal estreito, você vai vender fundo. Esse cara aqui, não. Esse cara, você não pode vender fundo. Esse cara aqui, você busca desconto. Você vai sempre buscar operações em pullbacks. Mas isso vai ser tema para quarta-feira. Tá? Então, nós vamos ciclo por ciclo. Agora nós vamos mostrar cada um deles e a maneira como a gente deve operar. Correto, pessoal? Deixa eu dar uma olhada lá nas perguntas que ficaram para trás.
Fabrício, a aplicação dos ciclos em ações no diário semanal funciona, Wagner? Funciona, porque se você pegar um gráfico diário, ele não é tão fácil assim de ser manipulado, Wagner. Quando a gente fala daquelas ações que têm maior volume. Então, quando a gente fala de um Itaú, de um Bradesco, de um Banco do Brasil, de uma VEG, de uma Itaúsa, de uma B3, que são os papéis que têm bastante volume, você, sendo um institucional, vai ter muita dificuldade para você conseguir manipular um gráfico diário. Os caras até conseguem tapear a gente numa abertura, na saída de um leilão aí num gap, isso eles até conseguem, mas conseguir num gráfico diário, num gráfico semanal, forjar um padrão gráfico, aí fica uma coisa mais complicada, tá, Wagner? Então funciona. O grande problema, meu amigo, é que a gente estuda esses padrões gráficos, então a gente reconhece esses ciclos e a gente tenta operar isso aqui no mini índice no 2 minutos, cara. Esse que é o problema, correto? Agora, quando você parte um gráfico em tempo de time frame maior, aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. Mais complicada para os institucionais conseguirem passar a perna na gente. Só que aí fica difícil para a gente operar. Ah, vamos operar mini índice no gráfico de 60 minutos. Bom, nós vamos ter que partir para swing trade, já vai começar por aí. Então a gente já vai precisar de uma margem maior, a gente fica sujeito aos gaps, que são muito perigosos, a gente tem gaps gigantescos na nossa bolsa, e daí você fazendo swing trade, você vai ficar sujeito aos gaps. Então, na minha opinião, é difícil de você jogar isso para a prática, tá? Exatamente. Stops maiores. Agora, se você vai fazer, por exemplo, swing trade, Wagner, em ações, aí não tem problema, né? Porque daí você não vai alavancar. Então é diferente de você tentar operar isso no mini índice, que você vai estar operando bem alavancado, tá? Então, se você vai operar ações, fazer swing trade, por exemplo, você não vai correr tanto risco por estar usando times frames maiores, tá? Então, Júlio, pois é, o que acontece, cara? Você corre um risco muito grande, porque a nossa bolsa, ela tem gaps, por quê? Porque ela é muito volátil. O volume financeiro é muito pequeno, ela fica muito tempo fechada, e aí automaticamente o que vai acontecer? Ela vai ter esses buracos aí de diferença do fechamento um dia para abertura do outro. E isso, na minha opinião, inviabiliza você operar swing trade em futuros aqui. Ah, por quê? A não ser que você opere sem alavancagem. Só que você vai ter que operar um contrato de dólar com 55 mil. E aí? Aí é complicado, né, cara? Você vai ter que dispor de um capital muito grande. Na minha opinião, você dispor de 55 mil para você operar day trade aqui em futuros é uma estupidez. Tá? Esses 55 já digo para você, negativo, filho. Separe 5 para você operar day trade e os outros 50 vai operar opções. Você não colocar teu capital em risco. Então, eu sou totalmente contra isso aqui. Por isso que eu não sou favorável a você fazer swing trade em futuros aqui no Brasil. O risco é muito grande e você vai ter que dispor de um capital muito alto para você não quebrar. Se for operar com 5, 10 anos, você quebra rapidinho. É 3, 4 dias aí que o mercado vá contra você na abertura, você quebrou a conta. Então não tem condições da gente operar. Mais uma vez eu digo, essa é a grande vantagem que a gente tem de operar esse cara aqui, ó. Que você pode fazer operações de swing trade, pode operar times frames maiores e, o mais importante de tudo, colocando
pouco capital em risco. Tá? Vai colocar pouco capital em risco, porque você consegue trabalhar com o lote teu bem fracionado. Perguntas, pessoal, vamos lá? A gente faz aula ao vivo para poder interagir e fazer pergunta. Vamos? Nada? Vamos dar uma olhada aí como é que estão os mercados. Bom, abriu agora, né? Lateral. Pode usar volume, Júlio. Pode usar o volume, vai te ajudar. Só que assim, Júlio, o volume, cara, eu acho ele legal, Júlio. Quando você opera, aí digamos que você vai operar os 5 minutos, tá? O 15 minutos. Quando você começa a ir para times frames maiores, eu acho que o volume é um pouco irrelevante. Tá? Por quê? Porque o volume fica muito semelhante. Você tem poucas alterações de volume nos times frames maiores. Então, eu não vejo muita razão para você utilizá-lo. Tá? Agora, se você vai operar, por exemplo, no 15, legal. O volume vai ser mais um indício que você vai ter dos movimentos de força. Como você sabe, né, Júlio, melhor do que ninguém, sempre que você tiver um movimento de força, você vai ter um incremento de volume. Para operação do pimento, tanto canal estreito quanto largo. Qual o time frame ideal? Rodrigo, o time frame ideal é aquele que você tem familiaridade com ele, tá? O 15 minutos dá para você operar? Dá. O de 1 hora, o H1, na minha opinião, já é melhor. Tá? Vai operar um H4? Melhor ainda. Só que o que vai acontecer, Rodrigo? Você vai ter menos oportunidades. Tá? Então, se você é mais ansioso, eu até recomendo, opere o 15 minutos, para você se familiarizar com o mercado. Mas esteja sempre de olho nos times frames maiores. E comece a observar, Rodrigo, as operações nos times frames maiores também. Eu tenho recebido várias mensagens do pessoal falando para mim, olha, Fabrício, eu comecei a dar uma olhada no time frame maior e gostei. Eu percebi que eu tenho entrado nas operações e tenho me dado melhor nos times frames maiores, tá? Então, não quer dizer que tenha um que seja melhor do que o outro, vai depender muito do teu perfil. Se você é mais ansioso, vai para o M15, tenta operar um pouco mais, mas não diminua dele, tá? Agora, se você é um cara que já está mais na maciota, procurando operar menos, você já está passando mais para o time do Fabrício, olha para os maiores. Tenta ir para o H1, se você achar que o H4 é muito lento para você. Tenta ir para o de 1 hora, que você já vai ver que você vai errar pouquíssimas operações. O Júlio está falando que usa o volume no mini índice, no minuto, para ver o volume está entrando. Você usa isso aí, inclusive, para validar os teus rompimentos, né, Júlio? Exatamente, cara. Aí, nos times frames menores, o volume vai ser mais importante, tá? Só para tirar uma dúvida minha, estou gostando, por enquanto, operacional Girassol. Ô, Rodrigo, cara, assim, olha, o que acontece, Rodrigo? Eu gosto de operar contra o movimento, cara. Então, se a gente pegar aí de 100 operações que eu faço, se a gente for somar aqui índice, Forex, cara, eu acho que 90 é contra o movimento. E por que, Rodrigo, que eu tenho essa característica, cara? Porque eu tenho muita dificuldade para encontrar movimentos de força. A maior parte do tempo, Rodrigo, isso você pode comprovar.
Basta você olhar para o gráfico. A maior parte do tempo o mercado não tem movimentos expressivos. E é por isso que eu gosto de pegar ele contra. A gente vai ver na próxima aula, quarta-feira, que a gente vai falar sobre os canais largos, porque canal largo é mais comum. Só que eu gosto de operar canal largo, cara, igual ao mercado lateral. Eu gosto de vender em cima e comprar embaixo. Ou seja, eu estou entrando contra o movimento, Rodrigo. Foi a maneira que eu achei para encontrar mais operações. Tá? Você pode operar dessa maneira que a gente mostrou hoje? Pode. Só que você vai perceber que você vai ter menos oportunidades. Tá? Quando você compreende que você pode operar um canal largo de uma forma muito semelhante a como você opera um mercado lateral, você automaticamente, meu amigo, começa a buscar operações parecidas com as operações que o Fabrício faz, entrando contra o movimento. E aí, toda essa sequência de aulas, Rodrigo, que a gente está fazendo, servem para quê? Para você não tomar esses stops aqui, ó. Porque esse lazarento desse girassol, ele formou aqui, cara. Daqui ele passou para cá, daqui ele passou para cá, daqui ele passou para cá. E o pessoal tomando stop um atrás do outro aqui. Por quê? Porque você entrou contra um canal estreito com deslocamento. Você não entra contra um canal estreito com deslocamento. Por isso que eu, Fabrício, não toma stop. Porque eu sei reconhecer os ciclos de mercado. E é por isso que eu falo para vocês, o setup não vai te salvar. Pessoal, se fosse você esperar fazer um solzinho, fazer uma flechinha e entrar e você ganhasse dinheiro, eu ia ensinar isso aqui para o meu filho de 12 anos. E o meu filho de 12 anos encheu o bolso dele de dinheiro. Você precisa reconhecer em que ciclo de mercado você está trabalhando. Posso entrar aqui, mas nem fodendo. Você não vai operar contra esse ciclo. Correto, Rodrigo? Então, talvez você já esteja com um pensamento parecido com o do Fabrício, que gosta de operar contra os movimentos, mas gosta de operar contra movimentos fracos e não contra isso aqui. Beleza? Boa noite, eu estou partindo para time frame maiores durante o dia, eu não consigo ficar analisando toda. Isso, boa! Isso mesmo, Idalmar. Quando você vai para time frames grandes, para H4, ou até mesmo para o diário, meu amigo, você não precisa estar olhando o mercado a todo tempo. Você vai olhar ele de vez em quando, porque ele vai se movimentar de forma muito lenta e vai te dar alternativas para você fazer as suas entradas, alternativa de tempo. Você não tem que estar olhando para o gráfico. Tá? Outro, no gráfico maior, você consegue se proteger. Exatamente. Você consegue ainda sair no zero, muitas vezes, num momento ruim. Boa, Idalmar. Eu sou apaixonado por suportes e resistências, cara. Se você conseguir unir as duas coisas, melhor ainda. Dólar com dólar na australiano. H4. H4, né? Olha lá, ó. Então, o que nós estamos vendo aqui? O que é isso aqui, ó? É um canal estreito com deslocamento. Tá? Pode vender aqui, ó, o fechamento dessa barra. Eu não venderia. Por quê? Porque a gente não teve um bom deslocamento aqui em termos de rompimento. A gente está ainda numa região de muito embolo, olha. Tá? Eu não venderia o fechamento dessa barra. Tá? Agora, se essa barra fecha um dojizinho,
Nereu. Você pode apregoar uma venda aqui, ó. Em área de sombra dela. Se ela fechar assim, ó, um dojizinho. Só que ela tem que deixar gap aqui na perna, ó. Tá? Ela tem que deixar gap na perna. Aí você deixa uma venda em área de sombra dela. O stop inicial vai ter que ficar aqui, ó. Porque essa perna aqui remete tentativa de segunda perna. Então, mesmo que não dê continuidade, você vai conseguir sair no zero se você vender acima de barras aqui. Entendeu, Nereu? Que foi a operação que nós mostramos hoje, que é uma operação de canal estreito com deslocamento. Correto, meu amigo? Próxima pergunta. Se essa barra aí perder a mínima, não dá para fazer uma venda colocando stop nesse doji aí, né? Olha, Júlio, é importante você esperar o fechamento dela. Tá? Se ela fecha um dojizinho, venda em sombras acima. Se ela marca outra barra de força para baixo aqui, ó. Você pode vender o fechamento de uma barra dessa? Pode, mas eu não gostaria, não. Eu prefiro vender mais alto. Eu não venderia, não venderia mínimas. Ah, tá. Não, então sem chance, né? De pegar Não, o não, movimento não, com não, a barra não, em não. movimento. Não, eu não, não, com a barra em movimento, não. Você tem que esperar o fechamento dessa barra aqui. Beleza. Ah, espera o fechamento da barra. Pessoal, quando você está operando candles, dessa forma, como a gente está analisando, sempre esperar o fechamento das barras, tá? Próxima pergunta. Nada, gente. Fabrício, na tua opinião, o que é a coisa mais importante quando a gente está operando gráfico? Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Deixa eu abrir aqui para vocês olharem no meu olho. Pessoal, a coisa mais importante é você ter entendimento do que o mercado está fazendo. Quando a gente está fazendo day trade de manhã, eu sempre estou falando para o pessoal que está junto comigo. Turma, você precisa ter o diagnóstico na mão. Você precisa entender se você está num mercado de alta, num mercado de baixa, num mercado lateral e até mesmo classificar esse mercado de alta, de baixa ou esse mercado lateral. Porque quando a gente aprende a reconhecer os ciclos de mercado que a gente está trabalhando, a gente sabe qual é a maior probabilidade do mercado ter um comportamento A, B ou C. Isso vai salvar a gente? Isso vai transformar a gente em milionários? Não. Isso vai fazer com que você aumente o índice de acerto das suas operações, independente de qual seja o setup que você está operando. Eu não defendo setup nenhum. Para mim, todos eles são a mesma porcaria. Todos eles são a mesma merda. O que vai fazer com que você se dê melhor em uma operação ou em outra é justamente você aplicar aquele setup dentro de um ciclo de mercado mais adequado para a utilização dele. É isso que vai ajudar você a ter um índice de acerto melhor e conseguir dessa forma, ter resultados positivos, tá? Fabrício, um colega entrou na operação, comentou, conferi também. Ah, aquela de 4 horas, né? Aquela de 4 horas. Vamos voltar lá. Aquela do gráfico de 4 horas.
Aqui, ó, já vai sair no zero essa operação. Então, foi comprado, deixa eu pegar a ferramenta de desenho lá, foi comprado aqui, olha, fechamento dessa barra de reversão. Dá para comprar o fechamento dessa barra de reversão. Só que a gente tem uma encrenca. E a encrenca é isso aqui, ó. A região de média. Olha aqui, ó. Segurou, inclusive, já no primeiro pullback que fez, tá vendo? Olha. Então, o que acontece? O mercado esticou, pullback, segurou em região de média. Esticou, pullback. Você já fica com medo dessa região, olha. E realmente ele já vem fazendo uma nova tentativa de perna para baixo. Então, se você compra no fechamento dessa barra, o que você tem que fazer? Você tem que proteger essa operação aqui, olha. Porque você pode ter sérios problemas com relação a passar por essa região de média e o mercado pode vir testar fundo de novo. Por isso que eu comentei com vocês lá, ó, pessoal, quem comprou aqui, joga o stop para a entrada. Claro, tenta levar para a parte superior lá. Você pode até tentar aí levar para a testa dessa região alta aqui, olha, numa grande lateralidade. Mas, para isso, vai ter que vencer a região de média. Se não vencer a região de média, ele vem testar fundo de novo. Por isso que você tem que sair no zero aqui, ó. Pula fora da operação. Porque senão você vai tomar um stop grande, cheio aqui embaixo, olha. Correto? Então, quando você percebe, olha, que o mercado está respeitando a região de média, você ficar segurando um trade para passar por essa região acaba sendo uma situação um pouco ruim, desfavorável para você. Tá? Então, quem está comprado nessa operação aí, joga a saída para o zero, aqui no ponto onde fez a compra, no ponto onde entrou, e se ele realmente não conseguir vencer a região de média, sai fora aqui na entrada, tá? Não deixa esse trade aí virar para stop, não. Ó, o VAG saiu no zero. Estou saindo no zero. É isso aí, Dom, mas você vai acabar saindo no zero, tá? Fez um topo menor. Exatamente, Júlio. O que ele entrou aqui, olha? Ele entrou, tá entrando num canal largo, tá? O do Idalmar tá na entrada, isso aí. Protege na entrada e daí deixa. Uma média para ativar a defesa para entrada, quando o trade anda a favor. Acima, pera, como é que é, Rodrigo? Uma média para ativar a defesa. Ah, sim, não. Andou 50%. Pode proteger sim, Rodrigo. Protege sim, cara. Não dá mole pro azar. GBP. Libra, dólar no 1 hora. Libra, dólar, 1 hora. Primeiro quino de reversão. Dá uma olhada. Você comprou, Adriano? Você entrou na qual barra ali? Veja o númerozinho delas lá, ó. Na barra 1. Joia. Então vamos lá, Adriano. Ferramenta de desenho. Que ciclo é esse? Esse é um canal estreito com deslocamento. Vamos ver se tem barra, se tem gap nas barras. Na perna, ó. Gap, gap, gap. Isso aqui remete para a gente uma tentativa de segunda perna. Tá? Então, se você comprou aqui, olha, na barra 1, conselho que eu dou, proteja no zero.
Por quê? Porque isso aqui remete a gente a uma tentativa de segunda perna, tá? Quando que é a compra boa, meu amigo? A compra boa é você esperar essa tentativa de segunda perna e uma falha. E daí você vê fechar uma barra de reversão. Essa sim é a boa. Então evite de entrar contra uma perna dessa, olha. Tá? Então o que você vai fazer agora? Protege na entrada. Se realmente ele fizer a tentativa de segunda perna, você sai no zero. Espere uma falha dessa segunda perna, uma nova barra de reversão para daí você comprar. Tá bom, meu amigo? Joia! Tá vendo como você tem tempo, Adriano? Isso que é o bacana, cara. Você tem tempo para você pensar. Diferente do índice, né? Do dólar, quando a gente opera aqui, que você entra numa operação, a hora que você vai refletir sobre o que você fez, puta, o filho da puta já te estopou, cara. Você não tem tempo para você raciocinar, para você pensar com calma no que você está fazendo, para você olhar como que o mercado está reagindo. Entende? Aqui não. Aqui você tem tempo. Você pode tomar decisão com calma. Tá em dúvida, a gente pode trocar ideia. Tira uma foto, manda para mim, manda no grupo lá, o Júlio já vê a operação, já dá um palpite. Então você já troca ideia com um amigo. Quando que você vai ter oportunidade de fazer isso operando day trade aqui? Nunca. Essa é a grande vantagem que a gente tem quando a gente opera Forex. E a gente tem que tirar proveito disso. Tá? Próxima pergunta. Canal estreito de volta e baixa quando rompe o canal. Não é sinal de exaustão, não, né? Veja bem, Adriano, o grande problema, cara, é o seguinte. Vamos imaginar esse canal que você está vendo aqui, olha. Vamos imaginar um time frame maior. Num time frame maior, não é isso aqui, ó, que você está vendo? Não é uma barra dessa, ó. Num time frame maior, você está vendo uma barra dessa. Lembram lá na segunda aula ao vivo que a gente falou sobre o estudo das continuidades? Lá no estudo das continuidades do Renan, a gente tem 80% de chance de agora ter uma barra assim, ó, que é uma barra de indefinição. Só que para formar essa barra de indefinição, o mercado costuma fazer isso aqui, ó. Tá? Ou seja, o Lazarento, ele faz uma segunda tentativa de retomar o movimento. Lembra o que a gente falou de canal estreito com deslocamento? A primeira tentativa que ele faz aqui de retomar o movimento, ele tem que deslocar. Para você ter continuidade num canal estreito com deslocamento. Se falha essa segunda tentativa aqui, olha, aí sim, meu amigo, é aquilo que você falou. Esgotou o movimento, vamos entrar contra. Então, o que eu sempre espero? Eu sempre espero uma tentativa de segunda perna. Tá? Falhou a tentativa de segunda perna, aí sim é a hora de você fazer o quê? De você entrar comprando. Tá? JPY, operação, falha de topo, canal estreito, deslocamento, ordem de venda.
Isso, exatamente. É isso aí mesmo. É o Wanderson, né? Eu sempre confundo o Wanderson com o Elias. Agora eu já sei, é o Wanderson. Ou será que é o Elias? É o Wanderson. Ah. Exatamente, falhou a tentativa lá de continuar. Aí você pode entrar contra. Me perdi aqui, pera lá. Tá aqui, preciso pegar precisão do mercado. Isso aí vem com o tempo, Adriano. É olhar para o gráfico e discutir com os amigos, tá? Isso aí, Júlio, desenhar em cima do gráfico. Muito bom, Júlio. Exatamente. Isso, Adriano. Traça a linha de tendência, traça a linha dos canais. É isso aí mesmo. Inclusive, doutor, uma dica legal é você, por exemplo, ver um canal no 4 horas, desenha o canal e diminui para um tempo gráfico menor para ver esse canal sendo formado lá no 15, por exemplo. Você Uhum. consegue até ajustar ele melhor, desenhar ele melhor. Exatamente, legal. Isso aí, Wanderson. Eu vou fazer uma colinha, já falei, né? Eu vou fazer uma colinha, vou escrever que o Anafá é o Wanderson e como é que é o. Não lembro agora como é que o Elias coloca, mas é alguma coisa desse tipo também. Próxima pergunta. Nada? Pessoal, quarta-feira a gente vai falar sobre canais largos com correções saudáveis, canais largos com correções profundas. Começa já a se aproximar a forma como eu gosto de operar, que é operando como se fosse mercado lateral. Não adianta. Eu giro, giro, giro e acabo caindo nisso, tá? Mas o importante é que vocês comecem agora todos os dias a olhar para o gráfico e começar a identificar esses movimentos. E quando vocês identificarem, olha, vi um rompimento. O mercado estava calmo, de repente percebemos um rompimento. Tira foto, manda para mim. Ó, Fabrício, acho que vi um rompimento. Vamos olhar o gráfico, vamos analisar junto. Opa, deslocou, legal, bacana. Vamos tentar fazer a compra nesse rompimento, vamos tentar fazer uma venda, vamos ver como é que vai ser a continuidade no próximo candle. E assim, gradativamente, a gente vai buscando aquilo que o Adriano falou que ele gostaria de ter. Você vai aprofundando a tua capacidade de leitura do mercado. E outra coisa, pessoal, que eu tenho brigado não, eu tenho insistido com o pessoal que opera junto comigo. Vamos fazer um trato, todos nós? Vamos tentar se libertar um pouco dos indicadores? Tá? Vamos tentar olhar para o gráfico, olhar, como o Júlio falou, para o indicador mais importante de todos, que é o indicador preço. Vamos se esforçar para cada vez mais a gente conseguir entender o que o mercado está fazendo, sem precisar estar olhando para um MACD para a gente ver se o movimento é um movimento de força. Sem precisar a gente ter que estar olhando lá para um day mais, day menos, que seja, para a gente identificar os movimentos de tendência. Por que não? A gente não se fortalecer nesse propósito da gente conseguir entender cada vez mais o que o mercado está falando para a gente através do seu deslocamento. Eu tenho percebido, pessoal, e cada vez eu tenho mais convicção disso, de que os bons traders, aqueles traders que realmente conseguem se dar bem no mercado, eles usam muito poucos indicadores. Comecem a observar isso para vocês verem. O cara usa um ou dois, geralmente. E quando você vê o cara que está patinando, geralmente ele usa um
caminhão de indicadores. Comece a observar isso para vocês verem. Comece a prestar atenção nisso. Tá? Eu sempre digo, o cara que me ensinou isso que eu estou passando para vocês, que é reconhecer os ciclos de mercado, é o Renan. E o Renan opera com uma média de 20. Por que que ele usa a média de 20? Porque ele tem vergonha de operar sem nada na tela. Então ele põe a média de 20. Tá? Então, vamos fazer esse pacto de tentar se libertar dos indicadores e tentar entender aquilo que o mercado está falando para a gente. Compreender exatamente qual é o ciclo que nós estamos. E quando você tem esse entendimento, automaticamente os teus resultados começam a melhorar, porque você vai usar o operacional adequado para aquele momento. Correto, pessoal? Mais alguma pergunta, gente? Estamos já partindo para... Já estamos com 1h30 de live? Acho que está de bom tamanho, né, pessoal? Quarta-feira teremos mais uma. E, como eu disse, já dando um spoiler aí, a gente vai falar sobre canais largos, com correções saudáveis e correções profundas no próximo dia. Beleza, pessoal? Valeu? Qualquer dúvida que vocês tenham, mandem uma mensagem para mim, lá no Telegram, a gente conversa, estaremos juntos. Cuidado amanhã, pessoal. Tem aí um bochicho que amanhã o mercado vai estar muito nervoso. Tá? Então, quem for operar amanhã, eu estou pensando em não operar, pessoal. Amanhã, se eu for operar, vai ser em modo de emergência, mas talvez eu não opere amanhã e quarta-feira. Vou ainda decidir de acordo com as notícias que a gente ouvir durante a noite e amanhã. Por causa da PEC, daquela PEC da transição, Wagner, tá? Que foi apresentada hoje, depois que o mercado já tinha fechado, tá? O Doutor, mercado já tinha... Oi, Júlio. Tava em leilão na hora o índice. Eu ainda fiquei acompanhando para ver se ia dar alguma porrada. Tava em leilão. Mas não mexeu, já. não. Pois é, mas... Só se as ações, né, mexer. Pois é, Júlio, mas a gente não sabe amanhã, né? O que Viu vem. o dólar? Eu não sei quando isso vai ser votado, porque foi protocolado hoje no Senado, e eu não sei se isso vai ser votado amanhã, ou eu não sei quais são os trâmites disso aí, ou se isso vai ter que ser discutido, não sei. Tá? Eu só sei de uma coisa, o mercado não está gostando dessa conversa. Né? Então a gente tem percebido aí movimentos bastante brutos, mudança de comportamento repentina, ou seja, tudo aquilo que o Fabrício não gosta. No mercado a gente tem visto aí, por causa dessa dita cuja, dessa PEC. Então, eu preferia assim, pessoal. Eu queria que isso aí, que seja aprovado esse negócio de uma vez. Que daí o mercado já se acostuma com isso e fica tudo elas por elas. É como o Júlio sempre fala. O Júlio aí sempre defende essa tese, deixa o mercado que grite. Ele grita, solta uns peidos, faz uns barulhos, e dali a pouco ele volta tudo ao normal. Tá? O duro, o ruim para a gente é essa disque-disque. Tá? Isso é ruim, porque isso se mantém, isso é prorrogado dia após dia. Isso é ruim para o mercado. Então, que história de uma vez, o negócio que aprove, vai fazer aquela gritaria, vai ser aquele escândalo, todo mundo reclama, todo mundo chora, no outro dia o pessoal assiste o Jogo do Brasil, acabou, volta tudo ao normal. Tá? O problema para a gente o que está ruim é essa expectativa, isso que está atrapalhando, porque está causando esses movimentos, essas mudanças bruscas de comportamento no mercado, e isso aí, para a gente que opera, é ruim. Presta atenção, pessoal. O que a gente opera? Seja aqui no Forex, seja no Day Trade, no Mini Índice, no Mini Dólar, no Swing Trade, eu não sei o que você opera. Mas o que você opera? Você busca operar padrões. Então, esses padrões que a gente mostrou, gráficos, são comportamentos repetitivos do mercado. São comportamentos que a gente vê o mercado repetindo muitas e muitas vezes. Então, são, como o próprio nome diz, padrões. Agora, se você está num momento
em que o mercado está mudando o tempo todo, e ele muda, fica calmo, estoura para cima, estoura para baixo, cai, trava, fica lateral, entra volatilidade, sai volatilidade, aumenta volume, baixa volume, mudando o tempo todo, que padrão que a gente vai operar? Entender? Fica complicado. Então, esses períodos conturbados são períodos ruins para a gente operar, porque a gente perde a única arma que a gente tem, que são justamente os padrões. Entenderam? Então, eu não estou gostando do mercado esses últimos dias. Ele está muito estranho. Está se comportando. Quem viu a abertura de hoje do mini índice, pessoal, foi uma abertura totalmente irracional. Em 14 minutos o mercado abriu, caiu 1.000 pontos e subiu 2.000 pontos em 14 minutos. Quando que isso é uma coisa normal? Nunca. Então como é que nós vamos operar um negócio desse? Fica difícil. Eu quis entrar, me fugir. Tomei um stop. Né? Não está respeitando nada, Peterson, porque ele está mudando muito. Está muito nervoso, cara. O mercado está muito nervoso. Por isso que eu falei. Eu tô querendo não operar, Peterson, amanhã e quarta-feira, cara. Eu acho que eu não vou operar. Tá? Eu acho que eu vou deixar fechar um mês aí e vou partir daí a partir de dezembro aí. Vamos ver o que vai acontecer, mas provavelmente amanhã e quarta, né, que são os 2 últimos dias, eu tô positivo no mês, já fiz o meu, tranquilo, não vou me arriscar, não. Eu acho que eu vou tirar o pé amanhã e quarta-feira. Beleza, pessoal? Vamos, tá positivo também? Você já é macaco velho, né, Peterson? Você já sabe o que tá fazendo, cara. Isso aí, amigo. Segura, cara. Segura porque os caras tomam da gente. Final de dezembro, tá operar com stop de 70. Vai. Júlio, aí que tá, né, Júlio? O problema é essa questão política nossa aí que tá pegando, cara. Geralmente é isso aí que você falou, né? Mas a gente não sabe essa questão da transição aí, tá um negócio meio complicado, né, Júlio? Tá chato pra caramba isso aí. É que já entra o período deles de férias, né? Que começa bem antes, né? Mas... Então eles vão votar isso logo. Pois é, cara. Puta, a gente não sabe, né? Sei lá, cara. Sei lá, eu não sei o que vai acontecer. Mas é como eu falei, eles que aprovam amanhã já esse troço aí, que daí já... Porque eu falei, vai ser uma gritaria, vai uma encheção de saco, e não sei o quê, e no outro dia, acabou. Volta tudo ao normal. Beleza, meus amigos? Fechamos o pacote? Então, fechamos o pacote. Quarta-feira será canais largos com correções profundas e correções saudáveis. Outra coisa, pessoal, antes de terminar a live, eu vou fazer um convite para o Júlio. Vou fazer ao vivo para ele se fuder e não poder dizer não. Eita. Vamos fazer o seguinte, Júlio. Convite para você aí, cara. Vá preparando na sequência aí, Júlio. Porque eu vi esses dias que você comentou ali, o pessoal pediu, viu, turma? Quando acabar aqui, ó, essas nossas aulas de Forex, vamos manter o grupo, vamos. E você podia preparar umas aulinhas de criptomoedas para nós aí, Júlio? Não vai fugir muito do que o senhor está ensinando, não, mas... Exatamente. Eu acho que seria uma boa. Tem muita gente que está interessada aí, Júlio, no Vector. Tá? Pessoal, tem muita dúvida. Eu acho que seria bem legal aí, Júlio. Tá? Porque você já tem... um complemento, doutor, um complemento, porque o Forex ele para de funcionar, acho que na sexta, né? É isso. Então, e criptomoeda é sábado e domingo, o bicho pegando lá, normal. E como você já tem material disso, Júlio, eu acho que é legal aí a gente preparar um materialzinho aí sobre criptomoedas e até para a gente manter a turma aí unida, né? E a gente continuar ó, tendo contato aí, né? Não, sim, Só que aí tem que ser com o Júlio, Piazada, porque aí eu patino, tá? Não tenho
não tenha mas a condições parte de... ali de entender o que é, como é que funciona e tal, mas porque análise técnica mesmo é a mesma coisa, é figura gráfica, é rompimento, então não muda muita coisa nessa parte, não. Olha, o pessoal gostou aí, ó. Já todo mundo apoiou aí, tá vendo? Valeu, pessoal. Então, o Júlio se fudeu, agora não tem como ele dizer não. Demorou. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite para vocês, então. Qualquer coisa é só mandar uma mensagem, tá bom? Um abraço. Tchau.